Minas Gerais, 12 de julho de 2022. João, capítulo 13, versículo 35. Nisto todos os homens conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Comentários, Otávio Rosa. A ideia de se fazer um local de adoração a Cristo não tem valor algum se não existe o amor entre os frequentadores daquele local. A igreja primitiva nascida em Atos dos Apóstolos logo após os apóstolos e todos os seguidores de Cristo receberem em suas vidas o Espírito Santo, se reuniam no pátio do templo em Jerusalém. Aliás, esse local foi destruído pelo general romano Tito em 70 depois de Cristo. O que temos hoje é somente o muro, na qual hoje chamamos de Muros Lamentações, local onde milhares e milhares de pessoas anualmente vão até ali para lamentar e colocar no muro suas petições. Mas por que estamos falando isso? Para que possa entender, o templo de adoração físico usado pela humanidade para adorar a Cristo, na qual os judeus lhe chamam de Yahvé, e os gentios de Deus não mais existe. O que temos é somente a muralha do antigo templo, daí o nome de Muro das Lamentações, pois não temos mais um local para adoração ao nosso Cristo. Contudo, podemos levantar o questionamento sobre esses locais que temos ao redor do mundo todo, onde dezenas de milhares de cristãos, seja católico, protestante ou ortodoxo, cultuam a Cristo. Tais locais infelizmente não são o templo de Cristo. O templo de Cristo hoje é constituído por cada um que se declara crer em seu nome, e sendo batizado, começa a praticar na sua vida os mandamentos de Cristo, e o primeiro desses mandamentos é ir e pregar o evangelho a toda criatura. Marcos, capítulo 16, versículo 15. E lhes ordenou: enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. E lhes ordenou: enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. E quando o Senhor nos fala que devemos amar ao próximo como a nós mesmos, levantemos uma dúvida que descaracteriza esses locais que hoje se chamam de igreja sendo a casa de Deus, pois se o princípio básico de Cristo é o amor, como podemos dizer que tais locais que lamentavelmente têm manchado na sua história coisas que não condiz com o falado por Cristo? A começar a imposição do que eles chamavam de cruzadas, o cristianismo às demais pessoas, e quem não aceitassem era punido até mesmo com a morte. Pessoas que criam em outros deuses foram mortos, martirizados, queimados, aterrorizados por não crer naquilo que estavam impondo. Hoje já não tão sangrento como se deu no passado, todavia a pressão psicológica colocada nestes locais, sobretudo nos locais protestantes, vai contra tudo que Cristo nos deixou, pois se eu amo meu próximo como a mim mesmo, não farei a ele nada que não desejassem que fizessem a mim. E desde que o imperador Constantino que se converteu e teve a ideia de ter um local em homenagem a Cristo, a igreja cristã, e todas as suas vertentes têm se perdido do princípio básico de Cristo, o amor, e o amor não traz divisão, antes traz consigo a união. E a chamada igreja cristã nunca teve consigo união, mas sempre foi marcada por briga política e financeira. É mesmo após a primeira divisão, embora a liderança da igreja católica não recolhesse, o protestantismo do padre Martinho Lutero não conseguiu trazer à igreja cristã a essência do evangelho de Cristo, o amor, ainda que o mesmo baseava sua teologia somente nas escrituras sagradas. Assim como a segunda divisão, embora essa seja mais política e econômica do que teológica, não obteve sucesso em seus ensinamentos. Mas o porquê disto? Porque Cristo não designou que abrissemos templos religiosos, pois sendo Cristo o próprio Deus sabia o local na qual ele mesmo havia designado para a sua adoração. Tanto é que Cristo, quando fala de templo de Deus, se refere ao corpo humano, como uma igreja orgânica construída por ele mesmo, e não a construções ergidas por homens, que ao longo da história do cristianismo pós-igreja primitiva sempre oprimiu, enganou e mentiu para a igreja de Cristo, com finalidade de arrecadar dinheiro para levantar paredes e teto para ensinar ali o evangelho segundo o fundador daquela construção, ao invés do amor misericordioso de Cristo, Deus vivo para com a humanidade. Ajuda-nos a pregar o evangelho de Cristo, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo.
O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levanta o teu rosto, e te dê a paz.